Hoje nós vamos estar começando não, né? Continuando as funções condicionais que a gente viu lá na última aula de ontem, no caso, né? A gente viu que a função C ela vai ser base para muitas outras funções que a gente vai estar usando no Excel. E hoje a gente vai conhecer, acho que, se não todas as principais, né? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui. Tá muito barulho? Dá para me ouvir? Dá para ouvir perfeitamente. Mesma planilha de ontem, porque a gente não está preocupado aqui agora com o exemplo. Nós estamos preocupados com a função, com entender o conceito, entender a ideia. Tá? Ontem a gente viu a função C. Hoje nós vamos ver as variações dessa função. Tá? Então, beleza. Separei aqui do lado como que a gente vai estar fazendo essa variação. Primeiro, existe uma função de contagem dentro do Excel. Essa função de contagem, ela vai possibilitar que a gente conte determinada categoria, determinado elemento. Só que a gente vai contar agora com uma condição. Então, vai ser um conte C. Tá? Então, vamos vir aqui em quantidade de clientes. Eu quero saber, agora, Edalécio, quantos clientes estão com uma situação alta, quantos são intermediários e quantos são baixos. Tá? Então, o objetivo nosso hoje é isso. Obviamente que eu não vou contar. Então, a gente vai trabalhando a relação da fórmula. Então, igual conte.c. Opa! Conte.c. Repare que tem C e Cs. Tá? A gente vai ver a diferença um pouquinho mais para frente. Mas vamos manter ali no C. Ele tem dois argumentos, essa função. O argumento intervalo e o argumento critério. O argumento intervalo é onde ele vai contar. Onde ele vai procurar, onde está essa informação. No caso, na coluna H. Então, ele vai contar na coluna H quantos alto existe. Então, eu vou pôr ponto e vírgula, o meu critério é o alto. Enter. Então, ele já faz a contagem. Eu tenho 85 clientes que estão com desempenho de venda alto. Aí, o auto-preenchimento ele funciona normalmente. Então, eu tenho 55 intermediários, 60 abaixo. Tá? Detalhe importante que vale a pena lembrar. Por que eu não tive que colocar o F4? Para a gente fazer uma referência absoluta. Porque eu peguei a coluna inteira. Não existe possibilidade de mudar essa relação. Se eu estou pegando a coluna inteira, eu estou considerando tudo. Então, quando eu desço, fica na mesma. E no meu critério, o critério de fato ele vai ter que baixar. Né? Então, vai ter que vir para o intermediário, vai ter que vir para o baixo. Ok. Aqui ficou claro? Algum problema, alguma dúvida? Eu entendi. Se na primeira, não é? Tiveste que especificar alto, no intermediário já não é necessário especificar também. Por que a gente não especificou? Porque eu cliquei no auto-preenchimento. Né? Então, automaticamente, ele já faz o preenchimento que me possibilite essa contagem. Certo? Ainda ficou meio confuso. Ficou confuso? Não, vamos fazer de novo. Deixa eu só fechar aqui a janela que eu acho que está com muito barulho. Peraí. Estou com muito barulho ali da avenida. Bom, vamos fazer aqui novamente então o processo, tá? Então, igual conte C. Ok? Beleza. Eu vou procurar onde para contar? Na coluna H. Certo. Vou contar o quê? Qual que é o meu critério de contagem? A situação. Então, ele vai contar quantas palavras alto existe na coluna H. Ele contou e chegamos em 85. Beleza.
Aí, quando eu venho com o auto-preenchimento, ele vai somar, ele vai contar essas outras situações, né? Ele vai contar quantos intermediários existe, quantos baixos existe. Agora sim. Ficou claro? Certo. Beleza. Então, é essa relação mesmo que a gente acaba estabelecendo, tá? Ok. Agora a gente vai ter funções mais analíticas. Tudo bem que a função de contagem também é analítica, então, por exemplo, nós temos muitos clientes com a situação alta. Nós temos mais clientes com a situação alta, com desempenho alto, do que com desempenho intermediário e baixo. Geralmente, numa empresa, a gente tem sempre que rever os padrões e os conceitos que a gente está trabalhando. Por que eu estou falando isso? Se eu tenho um desempenho muito alto e eu estou ali trabalhando, né, com empresas que eu vou dar um incentivo para quem tem alto desempenho, será que não é melhor eu rever os meus conceitos? Porque daí, revendo o meu conceito, eu consigo aumentar o meu corte, né? Porque se a maioria tem alto desempenho, qual que é o meu problema? Eu não tenho problema, então, e minha empresa nunca vai crescer. Eu coloquei aqui na função, ó, que maior que 400 é alto. Agora imagina, minha empresa começa a crescer. Eu começo a vender 1.000, 2.000, 3.000, né? E eu não pus ali eu não aumentei meu sarrafo. Então, toda a minha empresa, todos os meus clientes vão ter alto desempenho. Então, eu não estou crescendo a empresa. Então, às vezes, e é por isso que o Excel é muito importante, ainda lessa essa parte analítica, porque às vezes a gente acaba identificando essas falhas. Ora, se a maioria dos meus clientes conseguiu ter alto desempenho, eu vou então subir o meu corte para que meus clientes agora se incentivem a buscar esse alto desempenho de novo. Então, 400 está sendo pouco. Então, ao invés de 400 agora, eu vou pôr 450. Olha, já baixou, tá? É uma situação um pouco melhor, né? Eu tenho, então, mais clientes no intermediário. A gente vai subir no sarrafo para a gente auxiliar a bater meta, a empresa crescer, né? Então, eu tenho sempre que estar auxiliando o crescimento da minha empresa. Se a maioria tem alto desempenho, eu aumento o sarrafo. Teoricamente, uma empresa, o esperado, melhor dizendo, é que a maioria seja intermediária. Tenha poucos abaixo, poucos acima, tá? Beleza. Agora, nós vamos estar vendo a função da média. Essa parte da análise ficou tranquilo para você? Ficou sim. O Excel intermediário é puramente análise, tá? Tudo que a gente está colocando em prática é para a gente criar e desenvolver um esquema de análise. Então, vamos lá. Média. Eu consigo agora fazer uma média condicional. Nada mais é do que média C. Então, o que é a média C? Eu vou fazer uma média, só que eu só vou considerar valores dado uma condição. Repare que tem média C também. Mas vamos pegar uma média C. Então, beleza. Então, olha, intervalo. Esse primeiro intervalo é o intervalo do critério. Então, meu critério continua sendo o desempenho de venda. Qual que é o meu critério para essa primeira fórmula? Eu quero de desempenho alto. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo da média? Então, agora sim, eu vou estar colocando o meu intervalo da média. Ou seja, qual coluna que ele vai considerar para estar fazendo essa média? Vou considerar aqui a coluna C. Por quê? Porque eu quero ver o valor total que eles compram. Olha só. Que interessante. A minha nota de corte é 450, para ser considerado alto. Mas, em média, eu estou vendendo 530. Então, repare só, teoricamente, né, isso na teoria, porque a média ela não é uma medida central como a mediana, ela é uma medida de resumo. Mas, teoricamente, eu vou ter metade para baixo e metade para cima.
das informações, talvez eu possa estar aumentando ainda mais a minha nota de corte, né? Já que minha nota de corte está bem distante da minha média. E isso porque ela é alta, né? Quando eu passo para a média do intermediário e baixo, olha que interessante. O meu baixo, ele vai ser menor do que 250. Está em 180, mais ou menos. Quem está com desempenho baixo, geralmente está ali algo em torno de 184. E quem está entre 250 e 450, geralmente ele vai estar numa média de 354. Olha que interessante o que aconteceu. Entre 250 e 450, nós temos R$200. Se eu pego a média, eu vou para 350. Então, repare, está bem condizente essa distribuição do intermediário, né? Então, galera, com base nisso a gente vai estimando. Então, vamos ver aqui o resto para a gente ver se precisa mudar novamente os critérios, tá? Então, ó, ficou claro a média? Ficou sim. Você vai reparar que essas funções que eu estou te mostrando são bem semelhantes. A aplicação dela é diferente, mas são bem semelhantes porque seguem a função condicional. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter máximo e mínimo, também condicional. Então, vai ser igual máximo. E daí você vai reparar que não temos a função máximo C. Nós temos a função máximo C. Se está no plural, significa que eu não preciso, eu não posso apenas um critério, mas eu posso infinitos critérios. E aqui já é interessante ver que essa mesma lógica se aplica a conte Cs, média Cs. Eu posso ter mais de um critério, a gente vai ver isso mais para frente. Tá? A gente vai afunilando ainda mais a nossa busca, a nossa análise. Então, repare que quando está no plural, a lógica se inverte, né, comparando com a função média C. Por quê? Primeira coisa é o intervalo do máximo, ou seja, o intervalo que vai ser realizado o meu cálculo. Qual que é o intervalo do máximo? O valor total. Ponto e vírgula. Intervalo de critério 1. Meu desempenho, que é onde vai ser analisado o meu critério de fato. Intervalo de critério 1. Critério 1, né? Eu coloquei o intervalo, agora a gente põe o critério. Alto. Não vou pôr, eu não tenho intervalo, eu não tenho critério 2, eu não tenho critério 3, eu só tenho um critério por enquanto. Então é isso que eu vou fazer. Aperto Enter. Então, o que a gente observa aqui? Nós observamos que, vou anotar aqui, o alto é acima de 450. O intermediário, acima de 250 e abaixo de 450. Né? E o baixo é menor que 250. Repare comigo. O maior valor daqueles que estão na categoria alto é 625. O maior valor daqueles que estão na categoria intermediário, 445, bem próximo do meu limite, que é 450. E o maior valor da categoria abaixo, 247, também bem próximo do meu valor de corte. Beleza. Vamos ver a função mínimo. Segue a mesma lógica, assim como lá no básico, que é a mesma lógica, aqui também. Então, igual mínimo Cs. Qual é o intervalo que eu vou calcular o mínimo? Valor total. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do meu critério? Desempenho de vendas. Ponto e vírgula. E qual que é o meu critério de fato? Alto. Enter. Desço e vamos... Opa, desceu demais. A gente arrasta. Então, repare só. Novamente, essa situação é bem semelhante. O mínimo do alto, 454, sendo que a nota de corte é 450. O mínimo do intermediário, 250 e 40, por conta de 40 centavos de cupom intermediário. E o nível do baixo, 111 reais. Ok. Claro a ideia do máximo e mínimo? Ficou sim. E por fim, nós vamos ter a soma, que segue esse mesmo padrão de análise.
Então, vai ser igual soma C. Novamente, ele tem os Cs, mas como eu só tenho um critério, soma C. Se eu tenho um critério só, a primeira coisa vai ser o intervalo do meu critério, então desempenho de vendas, ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Alto. Ponto e vírgula, qual é o intervalo da soma, que vai ser o meu valor total. Enter. Então, vou puxar aqui um auto-preenchimento. Vou transformar tudo isso aqui em dinheiro, né, para a gente facilitar a visualização. Nós vemos o seguinte. Quem está em situação alta comprou de mim 36.400. Quem está em situação intermediária, 25.400. Quem está em situação baixa, 11.000 reais. Então, o alto não é o que tem mais cliente, mas é o que tem maior quantidade de dinheiro sendo vendido. Beleza. Agora aqui vai entrar estratégia de vendas, que a gente vai analisar. Tá? Nós estamos olhando qual é a distribuição, como que esse número se comporta. Nós estamos observando cada detalhe da minha base de dados. Tá? E nós podemos agora traçar estratégias de venda. Por exemplo, uma estratégia que é plausível para a gente. Olha, minha nota de corte é 250. Para falar se é baixo ou intermediário. Só que o meu menor valor é 111. Será que essa diferença de 140 reais para mim já é o suficiente? E daí você pode falar que não. Não, para mim não é suficiente. Para o nível de venda que eu estou tendo hoje, eu preciso que um cliente compre de mim pelo menos 300 reais. E analisando aqui, faz sentido para mim. Porque a diferença do mínimo da nota de corte é pequena. Então daí, ó, a estratégia de venda. Então daí eu já venho aqui e mudo, ó, não é mais 250, é 300. E para o alto, será que faz sentido esse alto ser o que ele é? Olha, eu acho que não. Eu tenho muito cliente com alto desempenho, minha empresa quer crescer. Se ela quer crescer, eu vou aumentar o meu critério, eu vou aumentar a minha exigência, eu vou ser mais rígido na minha análise. Então, olha, 450 é pouco. Se a média, por enquanto, está em 535, então agora vai ser 500. E daí você repare que vai mudar toda a minha análise agora. Toda a minha análise se alterou. E daí a gente vê aqui uma distribuição que talvez para mim seja mais agradável, porque agora eu tenho menos clientes na categoria de alto, tenho mais clientes concentrados em intermediário e baixo. Eu tenho a minha nota de corte, que agora é 500, mais próxima da minha média do alto, que para mim vai ser algo agradável, né? Então, aqui, galera, é estratégia da sua empresa e é nível de operação que você vai ter. Tá? Não existe certo e errado. A gente está criando análises particulares de cada empresa. Faz sentido para você? Tem um norte para você se guiar? Isso aqui é muito usado na contabilidade, tá? Em termos de análise de desempenho das empresas. Ok. Faz sentido, sim. Faz sentido? Perfeito. Faz sim. Tem que fazer sentido, tá? Não pode ser algo jogado, digamos assim. Beleza. Agora, a gente vai estar entrando num campo que se chama funções lógicas. Aqui, Dalesse, vai ser um pouco mais complexo de entender, mas não de executar. Tá? Por que eu estou falando isso? É o seguinte, quando eu estou falando de funções lógicas, eu estou falando de verdadeiro ou falso. Só existe duas respostas. Ou algo é verdadeiro, ou algo é falso. É algo lógico. Sim ou não. Não existe outra situação para isso. Beleza. Então, vamos supor o seguinte. Tá? Eu tenho um critério aqui. Vamos fazer um exemplo bem simples para a gente começar. Um critério azul e vermelho.
azul e vermelho, azul e vermelho. Ok. E. O que é o E? Isso você vai ver na estatística. A diferença do E e a diferença do OU. Se eu estou fazendo uma análise com E, significa o seguinte. Você e Dalécio vai no mercado, compra para mim batata e limão. Você vai no mercado e vai comprar os dois, não tá certo? Essa foi a orientação que eu dei para você. Ou seja, você vai ter que trazer os dois. Se você chega para mim só com a batata, tá errado. Se você chega para mim só com o limão, tá errado. Você precisa me trazer a batata e o limão. Agora, se eu falar para você o seguinte, olha, vai ali no carrinho de churros, me traz um churros de chocolate ou doce de leite. Você vai lá, você vai me trazer um churros. Se você me trouxer o churros de chocolate, tá certo. Se você me trouxer o churros de doce de leite, tá certo. Se você me trouxer o churros ou de chocolate, os dois churros de chocolate e doce de leite, tá certo. Concorda com essa lógica? Concordo, sim. Então, o E, para estar correto, para você acertar, tudo que foi dito tem que acontecer. O OU, para você estar correto, para você acertar, uma coisa sendo feita, já basta. É isso que a gente vai estar colocando em prática aqui agora. Então, vamos lá. Igual E. Simples. A lógica aqui é E. Então, E. Então, ó, se o meu J9 for igual a azul, ponto e vírgula, o meu K9 for igual a azul, esse é meu critério. Então, repare só, tanto o J9 quanto o K9 tem que estar azul. É falso. Beleza. Aqui eu posso colocar o seguinte, vermelho. Verdadeiro. Por quê? Eu falei, ó, aqui é azul, aqui é vermelho. E tá tudo certo. Tá? O OU tem uma relação diferente, que é o que eu comentei com você. OU. Então, aqui, o meu J9 tem que ser azul. Ou o meu K9 tem que ser azul. Verdadeiro. Porque uma das coisas é correto. Mesma coisa que eu coloquei ali, ó. Aqui, se eu ponho vermelho, por exemplo, então o J9 tem que ser vermelho e o J10 tem que ser azul e o K10 vermelho. Correto. Quando que ele vai dar errado? Apenas quando isso aqui acontecer, ó. Quando o meu primeiro argumento eu vou falar aqui que ele tem que ser vermelho, o meu segundo argumento eu vou falar aqui que ele tem que ser azul. Então, olha, os dois estão errados. Então, ele vai dar falso. Tá, beleza. Então, essa é a relação lógica. E tudo tem que estar certo para a função ser verdadeira. Ou uma coisa estando certa já é verdade. Tá? Então, essa é a relação. Então, o E, eu preciso acertar tudo. Só copiando aqui a fórmula, por exemplo. Se eu erro uma coisa, não importa o que, não importa o que eu erro, ele vai me dar como errado, e é isso. Tá? Vou errar aqui, vou fazer todos os exemplos para você, e depois eu te mando a planilha, tá? Então, ó, aqui eu errei uma coisa, aqui eu acertei as duas, aqui eu errei uma coisa, aqui eu acertei as duas coisas. Aqui eu errei uma, acertei as duas, errei as duas. Falta falar. Mesmo que esse. Então, ó, essas são as 4 opções de respostas que a gente tem. Né? Então, repare que com a função OU eu tenho mais possibilidade de estar certo do que pela função E. Né? E o que faz para mim a função não?
A função não, ela é a negativa da função lógica. Tá, o que significa isso? A função não é negativa da função lógica. Ela vai trazer o inverso. Então, ó, não. Abro parênteses. Vou fazer a função não dessa da função ou. Começa a ficar complexo, ó. Então, ele vai me trazer a inversa. Se o ou é verdadeiro, a não é falso. Se o ou é falso, a não é verdadeiro. Agora, Não entendi esse detalhe. fez sentido ou ficou confuso? Essa última coluna do não entendi. Tá. O não, ele vai ser a negativa de uma função lógica. Tá? O que isso significa? Ele vai me trazer o inverso. Então, eu vou fazer a função não do ou. Ok? Ó, aqui está verdadeiro. Sim. Então, a função não vai me trazer falso. Quando a função for falsa, ele vai me trazer verdadeiro. Yes. Então, ele vai me trazer o inverso. Ok? Entendi. Beleza. Tá. É muito bonito ver na prática. Na prática não, né? É muito bonito ver na teoria. É muito interessante ver a fórmula. Mas, na prática, como que essa função lógica ela se mantém? Vamos fazer aqui agora, então, algo interessante. Tá? Vai ser o seguinte. Vou criar aqui uma nova coluna. Essa minha coluna agora vai ser o seguinte. Não basta para mim... Vou dar um exemplo e espero que entenda. Não basta para mim ter um valor total alto. Eu quero ter um valor unitário também alto. Repare. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu preciso vender um alto valor na sua somatória e, ao mesmo tempo, eu preciso vender unitariamente um alto valor. Porque o que acontece? Vamos ordenar ele aqui do maior para o menor. Ó, 626 dividido por 15, 41. Mas olha aqui, 623, eu só comprei 11, então o meu unitário só é mais caro. Então, aqui eu quero considerar também o meu unitário. Tá? Por quê? Se eu venho aqui agora, ó, do menor para o maior, vai acontecer essa mesma coisa. Ó. 111 é R$10. 117, que é mais caro, R$6. Por quê? Porque eu vendi em quantidade e daí o meu valor unitário sai menor. Então, faz sentido essa ideia para a gente observar? Pois, vai sim. Então, eu quero colocar dois critérios na função C. Beleza. Então, vou fazer o seguinte, ó, desempenho proporcional, eu vou chamar. Proporcional. Esse desempenho proporcional é o que eu vou fazer essa análise. Então, vai ser igual C, que a gente aprendeu na aula de ontem. Beleza. Só que eu tenho dois critérios. Eu quero que ele seja, vamos colocar aqui um critério mais interessante para a gente, tá? Maior que 300, maior que 400 no valor total, mas eu quero que o valor unitário fique maior que 25. Então, vamos ver se isso vai fazer sentido. Mas repara o que eu falei. Olha, para o meu desempenho ser alto, eu quero que o valor total fique maior que 400 e o unitário maior que 20. 25, né? Eu falei. Ou seja, eu estou usando o E. O meu teste lógico são dois. E os dois precisam acontecer. Então, abro outra função E. Então, daí eu vou fazer, então, valor total maior que 400. Ponto e vírgula. Meu outro critério é valor unitário maior que 25. Perfeito. Os dois precisam acontecer. Dalécio, qual que é o retorno de uma função E? Verdadeiro ou falso? Simples. Ou seja, eu não preciso colocar mais nada. Só isso daqui, eu vou pôr ponto e vírgula, ele já vai saber que o primeiro vai ser se verdadeiro e o segundo se falso.
Então, ó, se isso acontecer, ele for maior que 400 e maior que 25 no unitário, ele é alto. Se não, vamos colocar aqui baixo, só para a gente simplificar a nossa análise, tá? Nem sei se vai ter informação com isso. Baixo. Alto. Então, repare só. Primeira linha, ó. É maior que 400? É. Mas não é maior que 25. É 21. Agora aqui. É maior que 400, porque aqui é 52. E é maior que 25, porque é 27. Então, olha só que interessante. Quando nós colocamos esses dois critérios de análise. A gente começa, Idalécio, a criar algo que a gente chama de especificar a nossa análise. Tá? Então, eu estou criando um processo de análise mais detalhado. Isso facilita muito no meu processo do dia a dia. Fez sentido para você? Fez sim. Beleza. E daí, o que a gente vai ter? Só para a gente colocar aqui um exemplo, né? Vou trazer o desempenho proporcional também no OU. Eu vou colocar aqui desempenho proporcional em E. Né? O desempenho no OU. Então, vamos fazer aqui, então, agora. Ó. Então, vai ser igual C, só que ao invés de E, eu vou usar o OU. Mesmo critério de análise. Valor total maior que 400. Valor unitário maior que 25. Se verdadeiro, alto. Se falso, baixo. Ok. Então, ó, já deu uma divergência aqui já. Porque o valor total é maior que 400. Unitário não, mas não tem problema, porque é OU. Então, a tendência, obviamente, é que no OU eu tenha mais resultados alto do que no E. Né? Tudo isso é o tipo de análise que a gente quer conduzir. Beleza? Então, só atenção nesses aspectos de análise, porque é o que vai estar definindo, talvez, um desconto que eu vou dar para um cliente, algo parecido. Beleza. Alguma dúvida das funções lógicas? Deixa eu ver. Passa um pouquinho para o outro quadro, esse das funções condicionais. A dúvida aqui na condicional? Não, aí não, eu não tenho nenhuma. Ah, tá. Mas se você fez alguma pergunta ou podemos seguir? Podemos seguir. Agora, nós vamos ter três funções um pouquinho mais simples, mas com uma importância bem grande, que são as funções de contagem também, tá? Então, a gente segue na onda da contagem. Mas agora, a gente vai ter um aspecto da contagem mais diferente. Eu não estou usando aqui, Dalécio, uma contagem condicional, como a gente viu lá em cima, do CONT-C. Mas eu vou utilizar aqui, muito importante, tipos de contagem que por sua essência ela é condicional, mas eu não preciso avisar. Então, por exemplo, conte número. Então, vamos fazer aqui um quadro, só para a gente ter alguma análise ali. Então, abaixo, 47, alto, alto traço 7, intermediário, 69, 52, 3, aula, Excel e 97. Um quadro simples para a gente trabalhar, né? Sem nenhum propósito específico, tá? Só para a gente ter aqui uma sequência de caracteres. Então, repare só, a função continuum, como o próprio nome já sugere,
vai contar quantos números existem em uma determinada região. Então, conte.num, vou selecionar esse meu intervalo aqui, e ele vai me trazer 4. Ou seja, nesse meu intervalo, eu tenho 4 células preenchidas com apenas e exclusivamente números. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Confere. Guilherme, Oi. me dá só 2 minutinhos rápido. Alguém esqueceu a chave, está batendo a porta. Tranquilo, vai lá, vai lá, vai lá. Ok. Voltei, podemos, desculpa. Fique em paz, tranquilo. Ok. Então, ele vai contar dentro de um intervalo que a gente sugere quantas células estão preenchidas apenas com números. Da mesma forma, mas com uma ideia diferente, a gente tem a conte valores. Então, conte.valores. Valores é tudo. Valores vai ser caracteres, tá? Então, não importa se é texto, não importa se é número, não importa o que é, tá? Mas eu vou ter essa ideia de contar valores, ou seja, quantas células nesse meu intervalo estão preenchidas de alguma forma. Não importa se pouco ou muito, mas quantas estão preenchidas. E o contar vazio, que nada mais é do que contar quantas células estão vazias dentro de um intervalo de seleção. Beleza. Função simples, boba, um retorno tranquilo. Uhum. Mas por que é importante isso? Vamos pensar o seguinte. Isso acontece muito quando a gente baixa bancos de dados, tá? Seja por meio do IBGE, seja por meio de sistema das empresas, ou até mesmo, e isso acontece também bastante, quando você vê, baixar planilhas de internet. O que acontece? Existem algumas planilhas que vêm com a cor da fonte em branco. Parece que a célula está vazia, mas não está. Só que a fórmula está contando, porque ela identifica o escrito. Então, primeiro ponto, quando eu tenho uma informação que eu não consigo ver, a célula consegue identificar e eu sei que tem informação e conteúdo ali. Bom, isso pode te confundir em vários aspectos da sua vida. E outro ponto muito importante é quando eu tenho uma base de dados que falta algumas células para ser preenchidas. Quando eu conto o vazio, eu sei quantas células faltam para ser preenchida. Ou em uma célula, em uma coluna, eu tenho que ter apenas número ou apenas letra. Eu consigo identificar e fazer uma conferência. Essas 3 funções aqui, Dalé, são funções de conferência. Elas não têm um efeito analítico nem prático, mas são as funções de conferência. Por exemplo, se todas as células desse meu intervalo devem estar preenchidas, eu sei que tem uma que falta preencher. Obviamente que aqui é uma tabelinha pequena, mas se falta preencher, eu vou lá e preencho. Sentido? Fez sim, mas será que existe mesmo situações em que vai ter uma planilha tipo com informações, mas vai estar o preenchimento em branco e não consigo ver? Bem raro isso, né? Olha, raro, eu não diria raro, eu diria que acontece. Acho que a palavra é essa. Às vezes acontece, tá?
Eu já baixei planilha do IBGE para fazer pesquisa e análise, que estava assim. Tá? Então, assim, é raro, mas é um pouco comum, sabe? Ok. Pode ser que você encontre isso. Mas é uma função simples, eu concordo com você. Não é sempre que você vai encontrar, não. Tá? Outro lugar que acontece muito é quando você quer uma planilha pronta e você baixa da internet. Aí é quase certeza que vai ter alguma coisa ali oculta. Tá? Beleza. Por fim, dessa questão das funções condicionais, a gente vai ter uma prática aqui, tá? Que é um conte-ses, né? Então, o que eu quero saber aqui agora? Eu quero saber quantos clientes possuem desempenho alto, intermediário ou baixo e possuem o Uhum. status comum e especial. Tá? Então, eu quero fazer essa minha matriz. É uma matriz que eu vou estar trabalhando aqui. Então, Ok. vai ser conte-ses. Repare como que eu organizei a minha tabela, Alessio. Coluna tem o status, linha tem o meu desempenho, e eu quero que a união da coluna com a linha tenha um valor, né, que corresponda a quantos clientes está nessa categoria. Então vamos lá. Igual conte-ses. De novo eu fiz o mesmo erro. Conte-ses. Intervalo de critério 1. Status. Ponto e vírgula. O meu critério 1, comum. Ponto e vírgula. Intervalo de critério 2, desempenho de vendas. Ponto e vírgula, critério 2, alto. Ok. Eu não tenho nenhum cliente que possui status comum e desempenho alto, o que faz sentido. Por quê? Um status comum é aquele cliente que possui vendas menor que R$ 400. E não faz sentido aqui, porque um desempenho alto é acima de 500. Então, beleza, faz sentido eu não ter nenhum cliente, né? Você lembra como que a gente cria referência absoluta para ir para o lado e para baixo e fazer essa matriz corretamente? Referência absoluta para ir pro lado, para Para baixo. que eu possa arrastar dessa forma e dar certo? Não, não lembro. Ela é um pouquinho chatinha mesmo. Uhum. Então vamos lá, relembrando. M8. Ó, M8 é o comum, correto? Eu quero que esse M8 ele ande quando eu arrastar com o auto-preenchimento, mas que ele ande para o lado, para a esquerda e para a direita. Então, eu quero que ele oscile o quê? A coluna. Eu quero que a linha dele não mude, correto? Ok. Então, eu vou travar a linha. Apertei F4, travou tudo. Apertei F4 de novo, eu travei só a linha. Agora, o meu desempenho alto. Eu quero que quando eu mandar ele para o lado, ele não mude, mas quando eu mandar para baixo, ele mude. Então, eu quero que ele mude a coluna, ou melhor, eu quero que ele não mude a coluna, mas mude a linha, correto? Então, eu vou travar a coluna. Aperto 3 vezes o F4. Enter. E daí eu consigo. Aqui ele deu algum bug, ó. Ah, aqui é o problema. Tá vendo? É complexo mesmo. Até eu confundi aqui e errei, ó. O meu intervalo do critério também não pode andar, ele é fixo. Eu sempre vou recorrer ao status e eu sempre vou recorrer ao desempenho de vendas. Quando eu venho pro Ok. lado, ele muda, né? Então vamos lá, F4 para travar tudo, F4 para travar tudo. Agora sim. Coisas importantes, pontos importantes que a gente tem que estar trabalhando. Ficou claro? Primeiro não ficou claro? Esse negócio de travar ainda, Ainda confuso. travar linha, travar coluna ainda fica meio confuso às vezes. Mas a função conte-ses ficou tranquila? Ficou assim. Quer que a gente faz de novo o travamento? Pode ser. Beleza. Vamos lá. Vou fazer aqui a função conte-ses normalmente.
Vou tentar indo travando conforme a gente escreve, para ver se faz sentido. Aí se Uhum. bugar mais, a gente revisa. Tá? Intervalo de critério. Esse intervalo de critério ele vai ser o mesmo sempre. Então vai ser o status e eu vou travar. Por quê? Sempre vai ser essa mesma coluna. Ponto e vírgula. Critério 1, comum. Esse critério 1, Delécio, quando eu for com o autopreenchimento para o lado, aqui, eu quero que ele saia dessa célula e venha para especial, correto? Certo. Só que quando eu for para baixo, eu não quero que ele desça. Ou seja, eu não quero que ele mude a linha. Se eu não quero que ele mude a linha, eu vou travar a linha. Eu aperto F4, travei tudo. F4 de novo, travei só a linha. Olha aqui o cifrão, tá antes do número. Ponto e vírgula. Intervalo de critério 2, que não vai mudar independente do que aconteça. Então eu travo tudo. Ponto e vírgula. Critério 2, que quando eu for para o lado, eu não quero que essa seleção ande para o lado. Mas quando eu for para baixo, eu quero que ela vá para baixo. Tranquilo? Tranquilo. Então, travo 1, travei tudo. F4 pela segunda vez, eu travo só a linha e pela terceira a coluna. Enter. Faço a minha seleção e concluo. Ficou um pouco mais claro? Ficou assim. Uma coisa importantíssima quando a gente estiver mexendo com um banco de dados, com essa análise. Tá? Sempre mesmo, faça a soma das suas informações. Então, por exemplo, quantidade de cliente. Quantos clientes eu tenho? Ora, eu tenho 200 clientes. Então, essa soma aqui tem que dar 200, concorda comigo? Porque um cliente, ou ele é intermediário, ou ele é alto, ou ele é baixo. Não tem como ele estar fora disso, então ele precisa estar 200. Mesma coisa aqui, ó. Ele tem que pegar todos os clientes. Então, você sempre faz a soma para ver se está considerando todo mundo. Tá? Sempre. Isso aqui é muito importante. O que eu gosto de fazer? Por exemplo, aqui, ó, eu gosto de fazer o seguinte. Uma coluna de total aqui. E daí eu totalizo a linha. Então, ó, eu somei todo mundo que é alto, todo mundo que é intermediário, todo mundo que é baixo. E daí tem que ser igual aqui. Concorda? Isso. E aqui eu vou somar o total do meu status. Então, eu tenho 115 comum, 85 especial. A soma, tanto daqui quanto daqui, tem que dar a mesma coisa. Então, 200. Então, essa coluna soma é chave para a gente trabalhar. Tá? Porque a gente consegue conferir se a gente está fazendo alguma coisa de errado, se a gente está perdendo informação. Então, é muito importante que a gente continue sempre frisando essa forma. Bom, alguma dúvida? Só praticando. Só praticando, exatamente. Para a gente finalizar, eu vou mostrar algo que é muito interessante, que é o congelar painéis. O que acontece, Dalécio? Essa primeira linha é o meu cabeçalho, é o nome de cada coluna. Quando eu desço, eu perco ela. Eu não quero perder ela. Eu quero sempre que fique essa linha travada aqui. Da mesma forma, essa primeira coluna, que também é muito importante para mim, porque é o nome do meu cliente, quando eu ando para o lado, eu perco ela. Também não quero perder essa coluna. Então, como que faz? Vou fazer o seguinte. É essa linha que eu não quero perder e essa coluna, correto? Uhum. Então, eu vou clicar nessa célula aqui, ó, a primeira branca da interseção ali. Cliquei nela. Venho em exibir, congelar painéis, congelar painéis. Ele vai criar uma linha, não sei se você consegue ver, mas uma linha bem sutil em cinza. É bem sutil mesmo. Só que quando eu desço, olha só, está travado. Eu consigo não perder informação e ler com mais cautela as coisas, as informações que estão acontecendo. Isso facilita muito no dia a dia. Tá? Uhum. Eu posso travar aqui, se eu quiser. Então, por exemplo, vou congelar, vou descongelar e congelar painéis aqui. Travei aqui, ó. Tranquilo, né? Mas obviamente que você vai travar onde faz sentido, né? Se faz sentido aqui, você trava aqui. Mas nesse nosso exemplo não faz sentido. Então, É possível manter as duas travadas ao mesmo tempo?
Você pode travar só uma. Então, por exemplo, Só aqui, uma. ó, você pode travar, ó, congelar linha superior. Eu só congelei a linha, ó. Ou eu posso, ó, descongelar painéis, ou eu congelo só a primeira coluna. Opa, olha lá. E daí a linha não congela, tá? Você escolhe o que você congela. Ou a linha, ou a coluna, ou os dois. Ok. Alguma dúvida? A princípio, não. Achei também muito interessante essa dica que deu agora, a última. Essas dicas ajudam muito na nossa organização. E quando a gente está falando de um banco de dados, de uma análise que a gente vai fazer, seja numa empresa, seja na faculdade, é muito importante você não perder informação, sabe? E esse congelar painéis é muito útil nesse sentido, Alessio. Bom, mas então por hoje é isso. O que eu queria que você fizesse? Sem um compromisso de você me mandar, porque a gente faz isso depois quando terminar esse módulo. Mas pratique, tá? Pratique essas questões dessa função C, principalmente, tá? Pra gente não... Pra você também ter essa prática, tá? Tente praticar antes da próxima aula pra gente ter tudo certinho e não perder. A função C, ela é crucial. A função C, ela é muito importante mesmo. Tá? Então, Ok. muito bom a gente ter um foco nisso. Alguma dúvida? Não, a princípio não. Não? Dalécio, eu queria ver com você sobre semana que vem. Deixa eu pegar aqui. Semana que vem, eu vou ter aula ali no mestrado. Só que as aulas do mestrado, segunda a sexta, vai ser da 1 às 4. Só nessa semana que vem. Nas próximas semanas, não. Nas próximas semanas eu tenho 3 dias livres, para você ter uma ideia. É só nessa primeira semana de aula que eles querem fazer uma introdução mais intensiva com a gente ali no mestrado. Teria possibilidade da gente ter aula de manhã ou à noite? Semana que vem. Para mim, as aulas começam na quinta-feira. Na quinta, dia 20, exato. Sim. De manhã ou à noite. Acho que fica mais. Se for de manhã, seria que horas? Pode ser às 10. Ou às 9, às 8, o que você preferir. Acho melhor às 10. Às 10? Uhum. Deixa eu só confirmar aqui que eu... Quinta-feira, beleza. A gente pode marcar... Você tem aula de manhã ou à noite? De manhã. Então, quinta-feira a gente não consegue. A gente pode marcar, então, terça e quarta às 10 da manhã? Sim. Então, perfeito. Terça e quarta às 10 da manhã. Já deixo agendado aqui. Obrigado, viu? E desculpa esse imprevisto, é que eles marcaram semana que vem, a tarde inteira. Não, sem problemas. E nas próximas semanas a gente consegue manter as terça, quinta e sexta. Mas daí a gente conversa melhor. Ok. Tá certo? Tá certo, Guilherme. Obrigado, então, Idalécia. Até terça-feira.